confirmado Lisieiro, Igor Vinícius e Juan Tressoldi. Desses 3 jogadores que saíram nas posições, a gente não tem pretensão de repor o Lisieiro, nem pretensão de repor o Igor Vinícius. O Crespo que é um volante, mas a reposição do volante deve estar muito ligada ao Bobadilla. Mais ligado ao Bobadilla, e é uma possível saída do Pablo Maia, que é pedido do Crespo de permanência. E no que diz respeito à questão das posições, foi o que eu falei para vocês. O São Paulo mira 3 posições, como a gente já falou. Um zagueiro, um meio-campista e um jogador que jogue de meia/ponta para dar velocidade e mais desenvoltura para o time do Crespo. O Thiago Mendes irá jogar no Vasco? Pois é, um dos temas de hoje, um dos tópicos que temos aqui para esse vídeo. Thiago Mendes está 95% fechado com o Vasco. O Vasco topou pagar para o Thiago Mendes lá na casa do 1 milhão mensal de salário, 2 anos de acordo, e estão próximos de fechar com ele, além das luvas, né? Então, assim, é uma coisa que o São Paulo não quis aceitar, não aceitou. E o São Paulo que está 1 ano aí nesse vai, não vai, nesse chove, não molha, não caga nem sai da moita, a gente deve acabar vendo o Thiago Mendes ir para o Vasco. Você sabe os jogadores que ele está usando de titular nos treinos? Não está usando de titular, revendedor. Ele está alternando os jogadores e fazendo atividades diversas. Mas me parece que ele vai começar com o André e o Luciano, assim, pelo menos entre os treinamentos. Por isso que eu falo, ele faz várias etapas de atividade. Ele tem hora que começa com ponta, mas também o Ferreirinha está fora. O Lucas está fora. Aí tem hora que ele começa com o Ferreirão. Tem hora que ele bota o Rian e o Dineno. Tem hora que ele bota o André Silva com o Luciano. Então, assim, ele está alternando ainda. É difícil saber. Ele já usou Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio no meio. Tem hora que ele já usou só Alisson, Marcos Antônio e Oscar. Tem hora que ele usou Pablo Maia, Alisson e Oscar. Então, assim, ele ainda está testando o time, né? Está fazendo as variações. Qual a sua opinião sobre a qualidade dos jogadores que o São Paulo está negociando? Cara, decentes, pelo que eu tô sabendo, mas eu não sei nomes. Me falaram que eram jogadores interessantes. Me falaram que eram jogadores decentes, que seriam jogadores com adesões e aditivos interessantes para o elenco. Às vezes, quando falam meio assim, eu já fico meio assim. Como ficou a renovação da Mondeliz? Ainda estão em conversas preliminares, Cleiton. Tem tempo ainda. Até o final do ano que vem ainda tem chão. O que mais? Bom, vamos lá, vamos falar aqui sobre as informações. Eu sempre falo aqui que eu estou aqui falando sempre com vocês. Então vamos falar aqui as informações. Eu anotei aqui no papelzinho para a gente não se perder. Vamos lá, na troca de ideias aqui. Primeira coisa que o pessoal está aí nos últimos dias, o Casares voltou a ser alvo de polêmicas nas redes sociais por conta de postagens que ele fez referentes, primeiro, a questão da dívida, né, que é um negócio que a gente repercutiu no final de semana e falamos sobre isso até nos vídeos do domingo, se não me engano, sábado ou domingo nós falamos sobre isso, sobre ter tido uma redução da dívida de 0,2%, na casa dos 3 milhões e pouco. Ou seja, caiu de 968 para 965. Eu até tinha comentado sobre isso, comentei até com pessoas próximas, falaram, pô, até achei estranho eles não comemorarem esse resultado positivo. A minha primeira impressão foi, cara, eu acho que seria até meio tosco se comemorar um resultado de 0,2 até fevereiro, uma vez que você teve um déficit de 289 milhões. Então, se você tem um déficit de 287 milhões, você vai comemorar uma redução de 3, fica até meio que chato você fazer isso. Mas o Casares foi lá e ontem publicou sobre esse assunto e virou polêmica de novo, porque muita gente retalhou. Muita gente não gostou e não concordou com essa comemoração, até por conta disso que eu falei. Eu também não acho que seja motivo para comemorar. Eu tinha falado antes do Casares falar e mantenho a minha posição e a minha palavra. Não acho que faça sentido a comemoração sobre uma redução de dívida tão pequena perto do déficit que tivemos no ano passado. A notícia é ruim? Não, a notícia não é ruim. A notícia é boa. Agora, não dá para comemorar uma redução tão ínfima, principalmente por um primeiro bimestre do ano. A gente vai comemorar efetivamente dependendo do que a gente fizer de vendas e utilização financeira ao longo deste ano de 2025. E chegamos agora, rompemos a barreira na metade do ano. Agora, o que queremos ver? Queremos ver quais foram os números correspondentes a pelo menos esses 6 primeiros meses, para a gente ter um apuramento melhor, um cheiro mais qualificado do que a gente tem com relação à parte numérica.
O Casares, ele se publicou isso, chamou para si uma atenção negativa, no meu ponto de vista, tomou porrada para cacete aí nas redes sociais por conta das pessoas estarem revoltadas com o fato dele estar comemorando um déficit, depois de um déficit tão grande, uma redução tão pequena da nossa dívida. Essa foi uma das primeiras polêmicas, e no final de semana, no sábado, tivemos festa junina no Social de São Paulo. E nessa festa junina do Social de São Paulo, que particularmente eu vejo muita gente preocupada, assim, fala, eu quero que o social exploda, separa o social do futebol. Mas todo dia fala do Social de São Paulo, parece que não vive sem a porcaria do Social de São Paulo. Gente, o Social de São Paulo, para mim, honestamente, ele só precisa ser lembrado em 2 momentos. Quando tem as eleições e quando a gente vai ter a eleição de conselheiro e quando a gente tem as assembleias. Fora isso, honestamente, eu não estou nem aí para o Social de São Paulo. A gente até faz conversa com o pessoal do social, a gente apura informações quando afeta uma instituição. Neste caso, especificamente, ficar discutindo coisas do social, eu acho uma perda de tempo tão grande. Eu acho um completo, assim, o social é um clube, é um grupo fechado, restrito, que você tem gente de todo tipo, inclusive não são paulinos lá naquele meio. E é um antro político, em que as pessoas estão lá se engalfinhando por espaços de diretorias de bocha, de churrasqueira, de estacionamento, de... Como é que chama aquele negócio lá que você joga na água? Até esqueci o nome, biribol, aquelas porcarias que os caras fazem lá. Squash. Cara, essas merdas, assim, na boa, eu não vou gastar tempo no nosso vídeo aqui pra gente discutir, a não ser que esteja uma coisa muito relevante. Seja uma coisa que esteja próxima à instituição. Mas, como fizeram um vídeo de exaltação à gestão do Casares na festa junina e passaram a apresentação antes, esse vídeo repercutiu nas redes, também irritou muita gente. Esse vídeo que não foi feito pelo Casares, mas foi feito em homenagem a ele, a gestão dele. Repercutiu muito mal esse vídeo entre os torcedores do lado de fora. Internamente também até teve gente que é da situação que falou para mim que foi um exagero, que teve até um certo excesso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vi o vídeo e achei o vídeo fora de contexto para o momento que a gente está vivendo. Esse vídeo, se ele fosse exibido em 2023, depois do título da Copa do Brasil, eu até entenderia. Esse vídeo hoje, até depois da Supercopa, eu acho que o timing ainda estaria até adequado. Esse vídeo que foi exposto no social hoje, para mim está fora de contexto e eu não vejo como um momento correto de você expor isso. A gente está num momento que a gente está numa baixa, a gente está num momento em que a gente mal tem poder de compra, que a gente vem sofrendo muito com relação a números, a gente tem muita dificuldade de enfrentar rivais no mercado, a gente está mal no Campeonato Brasileiro, a gente não teve um bom primeiro semestre, então assim, está fora de contexto, o time está muito ruim, eu acho que foi uma escolha negativa, e aí acaba gerando as mais exaltações das piores possíveis, e com razão, porque você está exaltando um trabalho feito nesse momento em que a gente está no momento em que a gente deveria estar calado e trabalhando. Na minha opinião, esse é um momento de calar a boca e trabalhar. É um momento de apresentar resultado para falar depois. E nesse momento falar acaba gerando só isso. A sensação das piores sensações, parece que a gente está dando a sensação de que parece que a gente está nadando de braçada e a gente está em berço esplêndido, bonitão, super feliz e bem, e no final das contas a gente não está. A gente não está bem, a gente não está em berço esplêndido, a gente está com maus lençóis, a gente inclusive está vendo uma sensação muito nociva dos torcedores, vendo rivais, por exemplo, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, ganhando um dinheiro alto, o São Paulo ficando para trás em premiações, perdendo ainda mais as suas possibilidades e perspectivas de competitividade por conta dos rivais estarem ganhando mais dinheiro, por conta dos rivais apresentarem resultados financeiros melhores que o nosso, poder de compra, visibilidade. Então, no final das contas, eu vou repetir para vocês, eu tenho um diálogo excelente com a gestão, converso com as pessoas, tenho uma ótima relação com todo mundo. Mas vou dizer minha opinião sincera. O timing da apresentação desse vídeo social, a forma como está sendo apresentado os resultados, etc., o timing está errado, a contextualização está ruim. Você não tem como comemorar um contexto hoje dentro de um cenário tão negativo, principalmente do que a gente viveu em 2024. A gente, no futebol, foi muito mal no primeiro semestre desse ano, por mais que a gente tenha tido resultados melhores de governança, ainda é muito pouco perto do que a gente viveu em 2024. Essa é a minha opinião sincera sobre isso.
Acho que foi infeliz o timing das coisas e, no final das contas, gerou o que se imaginava. Gerou reações ruins, críticas excessivas, gera uma atenção quase que do tipo, cara, você não está vendo o que está acontecendo na nossa realidade? E aí dá a sensação para o torcedor de que as pessoas não estão enxergando o momento difícil que a gente está vivendo. E sim, estamos vivendo um momento difícil. Então, nesse cenário, fica aqui a minha menção a infelicidade da exibição e a forma como foi exibido e o timing de exibição. Para mim, está desproporcional, está fora de contexto, não está adequado para a realidade que a gente está vivendo. E no meu ponto de vista, as pessoas que fizeram e planejaram isso não foram felizes na sua implementação. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos lá. Ah, vocês sabiam, acabou o jogo da Inter, o Mkhitaryan não sabia disso. O Mkhitaryan passou pelas categorias de base do São Paulo quando ele tinha 13 anos, você viu? Mas não foi que nem aconteceu com o Hendrick, por exemplo, que algum gênio, algum jumento de lá, algum não vou nem... que dispensou o Hendrick, falou, não, isso aí não serve, esse moleque é ruim, tem que dar emprego pro pai dele. Não foi nenhum jacu desse que dispensou. É que ele é armênio, né? Teve um intercâmbio, os jogadores da Armênia vieram para São Paulo, ele ficou aqui no CT em 2003, fez até amizade com o Hernanes, que o Hernanes estava no São Paulo na época, e aí em 2018 ele publicou até uma foto nas redes sociais dele, o Mkhitaryan, fazendo exercício ali, falando da passagem dele pelo CT do São Paulo. Esse cara, além de jogar muita bola, ele é um inteligentíssimo, fala 5, 6 línguas. Então eu só achei curioso. Eu postei no Instagram e teve um sabidão que essa história é velha, tudo mais uma vez essa história. Eu falei, desculpa, amigão, não é todo mundo que é tão sabido e inteligente como você. Eu não sabia dessa história e quis contar essa história no canal. Mas o bom que a gente pensa que, pelo menos, ninguém dispensou o Mkhitaryan, né? Ele só passou por um intercâmbio lá. Mas se bem que, do jeito que as coisas são no São Paulo, é bem capaz dele ter passado logo e falar, não, vai embora, manda embora, fica com o Lisiero. O Lisiero é bom, o Mkhitaryan é ruim. E falando em Lisiero, terminou hoje a trajetória do Lisiero no São Paulo, que veio de Cotia, que se investiu milhões nesse moleque aí, que um desinteressado, um cara que não estava nem aí para a carreira, nunca mostrou responsabilidade como jogador de futebol, na minha opinião. Passou muito tempo lesionado, ficou aí toda a trajetória dele se preocupando mais com outras coisas, que não o futebol. Acabou o contrato, o São Paulo... E olha só, gente, o São Paulo quis renovar com ele. Não é que o São Paulo dispensou. Eu tava achando que o São Paulo tinha dispensado esse cara. O São Paulo quis renovar com ele, mantendo o mesmo salário. E ele que não aceitou. Ele que não aceitou a proposta do São Paulo. Se dependesse desses caras que comandam o São Paulo, eles iriam continuar no São Paulo, gente. Eu tava feliz, porque eu falei, eu vou elogiar essa gestão, né? Falar, os caras olharam e falei, esse Lisiero não dá, não vamos dispensar ele. Mas não, quiseram renovar, só que não deram aumento pra ele, como ele se acha craque, né? Ele não quis, ele não aceitou. Agora vai sair de graça, com todo o investimento que foi feito, ele vai sair de graça. Lembrando, ele foi emprestado pro Internacional, não virou, foi emprestado pro Curitiba, não virou, foi emprestado pro time da Suíça, não virou. Todo mundo, ele foi lá, aquela história, joga 2, 3 jogos, se acomoda, não quer saber de nada, uma nhaca desgraçada, e aí os caras devolvem porque ninguém tá interessado nele. Agora vamos ver. Ficou 6 meses agora no São Paulo, ganhando sem trabalhar, só fazendo aqueles treininhos migué, no CT em horário alternativo, tá lá 6 meses ganhando sem fazer nada. Ele foi até importante com o Crespo no Campeonato Paulista, né? Mas nem o Crespo quer, então não dispensaram. E aí outro que saiu, agora, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu sinceramente não sei. O Juan não vai ficar. O Juan, que o agente dele é parente do Rui Costa, que o Rui Costa estava desesperado para manter o cara no elenco, não vai ficar. Porque o São Paulo queria fazer uma proposta para aumentar o empréstimo e aí não ser mais no final do empréstimo uma cláusula de obrigação de compra. Seria uma opção de compra e os caras falaram que não, era obrigação de comprar. Não aceitaram a proposta do São Paulo, esse cabeça de bagre, não é nem cabeça de bagre, eu não acho que ele seja um cabeção de bagre, mas ele é um jogador comum, que não vale 27 milhões, desculpa. E eu duvido que se o agente dele não fosse parente do Rui Costa, do cara que decide as coisas no São Paulo, junto com o grande Belmonte, duvido que teria esse desespero todo pra contratar o cara. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, será que a pressão que a torcida fez deu resultado? Porque esses caras morrem de medo de pressão, eles morrem de medo de crítica em redes sociais, eles ficam apavorados, tanto que o blogueirinho fecha comentário no Instagram, porque ele tem medo. Ele não assimila crítica, não assimila. Ele tem esse perfil. Não assimila derrota. Quando o São Paulo perde, ele apaga a história do dia do jogo.
Eu acho que esse tipo de pressão, não é que só eu faço, as mídias, as alternativas fazem. O torcedor faz, a indignação que o torcedor ficou quando soube que tinha parente desse jogador aí, que é parente do Rui Costa. Eu acho que funciona assim, viu, gente? Por isso que eu acho que é importante essa coisa da pressão do torcedor, da cobrança do torcedor, do questionamento. E eu não tô falando, obviamente, você é inteligente pra saber, não tô falando de ameaça, não tô falando de xingamento, mas de cobrança. Cobrança nesses caras. O cara não pode ficar um clube como o São Paulo não pode ficar desesperadamente atrás de um jogador, meia boca, que o parente dele é agente do jogador, que o agente do jogador é parente do diretor de futebol, do cara que contrata e que renova contrato. Não pode, isso aí não pode, não existe. Nem na Várzea existe, eu não vou nem desrespeitar a Várzea. Não existe, nem no Interclasse existe isso, esse conflito de interesse. Então não pode acontecer no São Paulo. Eu não sei, quero acreditar que tenha sido a pressão que esses caras olharam e falaram, ó, gente, descobriram aqui que o cara é parente nosso aqui, então vamos deixar quieto, deixa no gelo isso aí, porque, né, não pega mal, né, os caras descobriram aí, pega mal. Duvido que tenha sido isso. Vou torcer para que tenha sido, mas duvido que seja isso. Sinceramente, eu duvido, porque esses caras, eles se preocupam muito com que a opinião alheia, né, com que a torcida fala deles, mas sinceramente eu não sei se eles tomam alguma atitude em relação a isso. Eles têm vergonha, porque a vaidade é o principal desses caras, né, Blogueirinho, Belmonte, a vaidade deles é o que mais pega, mas não sei se a atitude que eles tomam é relacionada a isso, não. Pessoal, olha só, o Crespo tá treinando com 3 zagueiros, mesmo com a saída desse Juan. O São Paulo tem o Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese e o Sabino como zagueiro. Acho que podia dar uma chance pro Belém aí. Não tá lá o Belém ainda? Não tem os moleques da base? Põe os moleques da base pra jogar. Dá chance. E aí, o que eu apurei hoje, vendo umas notícias aqui, é o seguinte, que o Crespo tá pegando pesado com os caras no treinamento. Tá pegando pesado, como ele fez da primeira passagem. Vocês lembram que o Crespo treinava em dia de jogo? Lembra? Os guerreirinhos, eu não sei se eles gostavam muito de treinar em dia de jogo, né? Lembra que com o Zubeldia eles treinavam em um período só? Lembra? Amanhã tem treino em 2 períodos. Tem treino em 2 períodos. Isso tem um lado bom. Tem um lado bom, né? Que, porra, acabou a moleza no resort da Barra Funda. Mas será que os guerreirinhos estão gostando disso? Será que eles estão aceitando numa boa treinar em 2 períodos, friozinho, porque treinava de manhã à tarde, ela para ficar embaixo do edredom, assistindo Netflix, agora vão ter que treinar de tarde, hein? Não sei não. As informações, o pessoal tá falando que os jogadores têm gostado, não sei, não. Você acredita que os caras estão adorando treinar em 2 períodos? Eu não sei. E que a diretoria também tá gostando, porque a metodologia, né, os treinos do Crespo são completamente diferentes do treino do Zubeldia, né, que era ridículo, que treinador horroroso. E aí parece que... Porque o Crespo tem uma obrigação agora de criar pelo menos um mínimo padrão de jogo pra esse time aí. Um mínimo jeito de jogar. Que o Zubeldia ficou 85 jogos e não conseguiu criar um padrão. Você não sabia como o São Paulo jogava. Você era com 4 zagueiros, 3, 2, 5, 50. A gente nunca sabia como o São Paulo jogava. Então o Crespo tá tentando fazer isso. E aí ele tá tendo a volta dos jogadores dos estrupiados, e hoje o Lucas e o Ferreira passaram para transição, né? Transição é quando você sai do departamento médico e vai pro campo. A transição em qualquer clube demora 2 semanas. No São Paulo demora uns 3 anos, 4 anos e meio, pelos mistérios do Triângulo das Bermudas. Mas pelo menos os caras já estão no campo ali, né? Não estão fazendo mais trabalho de fisioterapia. O Ferreirinha tá desde maio com a lesão na sola do pé, não jogou em 6 jogos, os últimos 6 jogos. O Lucas tá desde março, gente, desde março sem jogar. Naquele jogo com o Palmeiras, lá que ele bateu o joelho no chão, aí não era nada, aí era ligamento, aí opera, não opera, faz não sei o que, ele é poupado, não sei o que. Desde março, e agora que ele está fazendo a transição. Então, mas, pô, acredito. Acredito que esses caras vão voltar. O São Paulo deve jogar no dia 12, gente. Nós estamos no dia 30. Não é possível que esses caras não se recuperem, gente. Não é possível que o Lucas e o Ferreira e o Oscar não estejam prontos. O Oscar tá treinando com o Marcos Antônio, tá treinando já sem restrições, mas não é possível que o Crespo não vá ter o time completo, pelo amor de Deus, gente. Aí é demais, né? Vou começar então, Vitor Boni, com uma informação que não é novidade para vocês, mas eu quero então ouvir a sua opinião e também ouvir o próprio jogador, que é Marcos Antônio. Ele fica no São Paulo Futebol Clube, anunciado hoje então essa renovação que já foi fechada há alguns dias, né? A gente já trouxe essa informação para vocês durante os últimos dias, as últimas semanas, mas então fechada a permanência do Marcos Antônio. O empréstimo
estendido até junho de 2026, mas com gatilhos contratuais, que é um número baixíssimo de jogos na temporada que vem, que forçam a compra do São Paulo em 4,2 milhões de euros aí na casa dos, 27 milhões de reais, né, que o São Paulo tem aí então na cotação atual, e esse pagamento definido em 3 parcelas, uma em 2026, a outra em 27 e a outra apenas em 2028. Fica Marcos Antônio no São Paulo Futebol Clube, e ele falou a nossa querida SPFC Play em relação a essa permanência. Bora ouvir o Marcos Antônio aqui antes do Vitor Boni. De poder continuar aqui no clube, desde o primeiro dia que eu cheguei, o clube me recebeu muito bem, os jogadores, e isso foi muito importante para mim, para minha adaptação aqui dentro, e quero continuar ajudando eles da melhor forma. É um início muito positivo, estamos fazendo bastante coisa aí que vai nos ajudar ao longo do campeonato. É sempre importante ter todos os jogadores juntos, e isso agora vai nos ajudar bastante, a gente trabalhar e poder acertar todas as coisas para a gente fazer o nosso melhor. Tá aí o Marcos Antônio falando a respeito então da sua permanência, um homem de poucas palavras, Vitor Boni, mas queria que você falasse a respeito dessa permanência. Esse valor, de fato, não é um valor pequeno, né? O São Paulo então vai ter que aí desembolsar quase 30 milhões, tem esse parcelamento em 3 temporadas, que facilita o fluxo de caixa. Gosta do negócio, Vitor Boni? Olha, Gabi, dentre as duas situações para esse meio de ano, o Marcos Antônio, é claro que a gente vai falar também do Juan Tressoldi, mas acho que a que mais fazia sentido buscar uma permanência era justamente a do Marcos Antônio. É um cara que, no momento de necessidade, apareceu, que recebeu a responsabilidade de ser titular do meio-campo de São Paulo, apresentou um ótimo nível, foi uma peça, uma engrenagem importante nesse meio-campo do tricolor, e que o São Paulo sofreu quando ele perdeu esses últimos jogos por conta de lesão e tudo mais. Quando ele ficou ausente, o São Paulo sentiu a ausência do Marcos Antônio. Então acho que é um reforço importante. Muito se falava, o Thiago Mendes, quem que viria para a posição de meio campo, o super reforço, não sei o quê. Eu acho que o principal reforço é um cara que já está integrado ao elenco, já se sabe o que ele pode entregar para o time do São Paulo, e é a situação do Marcos Antônio. Então eu acho uma boa permanência. Dentre os cenários possíveis, eu acho que foi um bom negócio. Pensando na situação financeira do São Paulo, é um valor muito alto, como você falou, ainda mais para um time que está sofrendo bastante, que está com uma dívida batendo em quase R$1 bilhão, mas sai de uma situação que poderia ser a compra agora, né, o pagamento agora, para esticar um empréstimo por um ano a mais e com um pagamento parcelado. Então, do que poderia ser, que é o pagamento agora, para já fazer a compra em definitivo agora, eu acho que foi bem construído. Então eu gostei da permanência do Marcos Antônio, eu acho que é um cara que pode entregar muito. O São Paulo, infelizmente, está de mãos atadas para situações de mercado, né? Não tem dinheiro para fazer nada, então tem que ir se encontrando, tem que saber fazer esse jogo de cintura para encontrar essas peças, e o Marcos Antônio é um cara que já estava aqui, que entregou, e eu acho que vai ser muito importante para a sequência da temporada também, Gabi. Acho que será fundamental, tá aí, então, a permanência do Marcos Antônio, Vitor Boni. Já é uma permanência, então, é uma contratação praticamente nesse mercado de transferência. A gente vai falar mais em relação aí a essas movimentações. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Muita gente perguntando em relação a Gustavo Medina da Ferroviária no São Paulo. O que tem de verdade nessa história, Vitor Boni? Nada. Ponto. Não tem absolutamente nada. Cara, não tem nenhum contato entre São Paulo e Gustavo Medina. Negam veementemente esta informação e, cara, nesse momento não são para que ele seja contratado. Só para esclarecer esse boato que surgiu hoje, né, enfim, durante a tarde na rede social, mas o São Paulo nega qualquer movimento, negociação com Gustavo Medina da Ferroviária. É um zagueiro, tem 23 anos, tudo mais, então casa aí a busca pela posição, mas não está na mira do São Paulo Futebol Clube, Vitor Boni. A gente falando aí, então,
com relação a essa busca por um novo zagueiro. Não será este jogador Gustavo Medina da Ferroviária. Ainda assim, Boni, esse novo zagueiro, né? Caso o São Paulo decida que o Alan fica, mas sai o Juan, então você, vai precisar de mais um zagueiro para um time que vai jogar no 3-5-2 aí inicialmente. Quem seria esse zagueiro? Ou qual seria o perfil desse zagueiro, Boni? Um cara mais experiente para, enfim, trazer segurança? Um cara mais intermediário ali, 25, 26 anos, que é até novo pro futebol, para que consiga também ter uma carga física, um molde mais Case Sabino? Qual seria a sua busca, Vitor Boni? Eu falo aqui sempre, para mim tá faltando uma escautada, como o São Paulo fez com o Arboleda, né? Falta achar essas peças, né? Bem, pensando em modelo de negócio, o que o São Paulo pode oferecer nesse momento. Tem que ser um cara barato ou em final de contrato. Acho que é isso que o São Paulo consegue nesse momento. Mas eu acho que um zagueiro talvez experiente seria importante, até para poder fazer uma transição melhor com os garotos da base. Seria importante o Crespo já começar a fazer essa transição, e ele respondeu isso muito bem na coletiva de apresentação. Ele disse que para ele não tem distinção se tem 18, se tem 38 anos, ele não olha o RG, ele olha o que o cara está jogando. Então eu acho que seria importante já pensar em fazer essa transição para ter opções no futuro, e se for trazer mais alguém, é muito importante, até mais do que se é mais velho, se é mais novo, se é mais experiente, se é intermediário, o modelo de negócio, né? Então, seria interessante o São Paulo ter esse olhar bastante atento para o mercado. O Arboleda foi um grande movimento, foi um movimento ótimo, tanto que está até agora no time, e está entregando bastante, mas já faz 8 anos. Não dá para ficar relembrando o caso Arboleda para sempre, né? Tem que achar novos jogadores, tem que saber pincelar dentro do mercado sul-americano também. Futebol brasileiro hoje, São Paulo mesmo endividado, futebol brasileiro hoje tem maior poder de compra, tem maior poder financeiro que todos os outros países da América do Sul. Então tem que saber se aproveitar disso também, tem que saber achar essas peças. E aí cabe ao scout, cabe ao departamento de análise do São Paulo, cabe até a comissão técnica do Crespo ficar de olho no futebol sul-americano. São profissionais de fora do país, então tem conhecimento maior de outros centros do futebol. Então, para mim, mais importante do que idade, do que experiência, do que se é destro, se é canhoto, é o modelo de negócio que não prejudique ainda mais a situação financeira do São Paulo. E se for para trazer qualquer um também, né, Vitor Boni? Trazer um cara assim intermediário, que ninguém nunca viu jogar, tal. Cara, o Zuigão, né? Que é um, enfim, jovem da base, que tem o seu espaço. A gente tem uma safra da base de zaga, que aí eu acho, sim, que pode ter uma oscilação, né? Tá jogando mais o Osório, que tá numa crescente ali, cara, no sub-20, mas pra mim não tá pronto pro profissional. Mas é pra buscar, porque o São Paulo hoje, na prática, aí vai muito também dos planos que tem pro Ferrarese, né, Boni? A gente comentava em relação a isso. Hoje o São Paulo, na prática, ele tem Arboleda, ele tem Alan Franco, né? Tem até agora, a gente espera que ele siga tendo Salve, salve, galera que acompanha o nosso canal. Mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, né? Então, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Também, mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor,